Dias atrás, conversando com uma cliente que eu já conheço há muitos anos, ela falou assim: "Puxa, Rafael, eu achei que depois que eu tivesse entrado nesse caminho de autoconhecimento, essas dificuldades que eu passei há uns meses atrás, que ela realmente passou umas perrengas de saúde, de relacionamento, eu achei que isso nunca mais ia acontecer." Então a pergunta que eu deixo para você é: será que o pensamento dela está correto? Será que quando a gente está entrando no autoconhecimento, as coisas pro lado de fora vão melhorar? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta e a grande reflexão para nós hoje é assim: será que a partir de um caminho de autoconhecimento a minha vida se torna simples e descomplicada? Bom, a resposta para você que está aí objetivamente é sim e não. Vamos entender os porquês. A gente deve compreender o seguinte: autoconhecimento significa deixar um nível de consciência, um nível de ser, a gente pode usar o nome que quiser, que é um nível vibracional em que a nossa consciência está, e ingressar em níveis superiores. Então, se você quiser ter uma referência um pouco melhor sobre isso, eu até tenho um vídeo um pouco mais antigo falando sobre a escala Hawkins. É um pesquisador que conseguiu identificar esses níveis de consciência, mas não é o que interessa, tá? Quando a gente está envolto em dores e em sofrimentos e nessas coisas que fazem parte do nosso mundo material, esse é o nosso chamado, esse é o despertador, né? Desperta com dor a nossa consciência em busca de algo maior. E aí a gente cai no vício do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer para as pessoas, e elas concordam comigo, que esse caminho que a gente escolheu, ele é viciante, a gente não consegue mais se libertar disso. E a grande dúvida dessa pessoa foi bem isso: bom, quando eu estou num caminho de autoconhecimento, as coisas não deveriam melhorar? Bom, a gente deve compreender o seguinte: o que é o autoconhecimento? É entrar em novos níveis de consciência. Os níveis de consciência são uma coisa interna. Não dá para eu demonstrar para uma pessoa a partir de um sorriso bonito, a partir de um carro, de uma casa, de um status. Nada disso é suficiente para mostrar para alguém o meu nível de consciência. Isso é uma coisa que é interna. Mas independente de onde a gente se encontra, cada nível de consciência tem os seus próprios desafios. Essa é a parte mais interessante para você entender. O que significa isso? A vida, ela está acontecendo para o lado de fora o tempo todo. Ela não para. Ela não puxa o freio de mão porque você está se descobrindo, porque você está se iluminando, porque você está lidando com questões que estavam ocultas dentro de você. Na realidade, eu sou a vida. Nós somos a vida. E a vida é um grande mistério, mas ela não para em momento nenhum. Claro que existem dois níveis de situações que a gente vê desenrolando-se na nossa existência hoje, tá? Tem algumas que são autoprovocadas e elas vão desaparecer. O que é uma situação autoprovocada? Alguém me machucou. Oh, pobre de mim. Culpa, ressentimento, mágoa. Bom, autoafligidas. Eu estou me machucando quando alguma coisa por lado de fora deu errado. Esse tipo de situação, a tendência é que ele vá desaparecendo, que ele realmente vá sumir. Até porque, num nível um pouco mais elevado, a gente compreende que eu sou responsável pela minha vida e que se alguém me machucou, isso é apenas uma consequência do nível de consciência dela e não do meu. Tenho escolha sobre o que fazer com esse material. Mas tem situações que não param. Então, por exemplo, a gente está vivendo aí esse 2021 completamente incomum. Os preços estão subindo. Doença, a situação política, terremotos e outros eventos climáticos, enfim, esse caldo dessa transformação que a gente está vendo. Isso não para. Isso vai continuar acontecendo. Mesmo que a gente estivesse vivendo há 1000 anos atrás. A vida, ela não para. Sempre tem algo acontecendo. Mas a maneira como eu vou interpretar, como eu vou encarar e que comportamentos eu vou ter diante desses desafios da vida, é isso que vai mudar. Então, no mundo em que a gente está, em que as coisas elas nunca param de acontecer, como eu mencionei para vocês, o que vai desaparecer conforme o nosso nível de consciência vai se elevando é o sofrimento que nós criamos por causa do nosso vitimismo, por causa daquelas questões que pertencem ao ego.
Conforme a gente vai deixando essas amarras mentais de lado, a vida vai continuar acontecendo. As pessoas vão continuar circulando por ela. A gente vai ter ainda, de vez em quando, desafios, desafetos, situações de choque, situações de crise que nos envolvam de alguma maneira. Porque a gente está lá. Nós estamos tomando decisões para que a nossa vida aconteça, algumas melhores do que outras. Algumas vão produzir frutos excelentes e outras que ainda faziam parte do nosso amadurecimento ainda vão exigir da gente pequenos ajustes. Mas a grande questão é como eu encaro essas situações, como eu encaro esses momentos. É isso que muda, e muda de forma definitiva. Então essa é a parte mais importante para a gente compreender. Então a resposta é sim e não. Vão deixar de acontecer o que? Os sofrimentos que eu mesmo criei. Não vai deixar de acontecer o movimento da vida. E de vez em quando, a onda pode nos derrubar. Mas a velocidade com que eu me levanto, com que eu respiro, com que eu coloco os meus pés no chão e digo, bom, me fortaleci a partir dessa, estou pronto para outra, é isso que vai fazer a mudança. Então deixa eu aproveitar o vídeo, que é um vídeo relativamente curto, para trazer mais uma reflexão para você, tá? Se a gente pensa em termos de autoconhecimento como eu vou entrar numa zona de conforto melhor do que aquela em que eu estava hoje, ledo engano. Muito importante a gente compreender. No inconsciente coletivo, o que a humanidade como um todo está buscando é conforto e segurança, satisfação dos prazeres e me sentir numa zona em que eu possa ficar tranquilo. Isso significa o quê? Inconsciente coletivo, mente-ego. Sabe aquela história que a gente ouviu desde criança, né? Fulano morreu, foi para o descanso eterno, né? Eu até brinquei já num vídeo anterior sobre isso. Não tem descanso porque a vida continua. Tá? Então, é uma forma da gente acreditar, se deixar levar pela ideia, né, de que um dia a gente vai encontrar algum tipo de conforto e pode dormir ou, enfim, viver de férias eternas. Sabe aquela ideia que a nossa sociedade tem de eu vou trabalhar até os 55, 60, 70 anos e a partir daí eu me aposento e eu posso descansar. Esses são, vamos chamar assim, compreensões equivocadas a respeito de como a vida funciona. E mostra como as pessoas elas estão buscando segurança, conforto e descanso. Então, se você realmente está sincero e honesto na sua caminhada de autoconhecimento, procure compreender o seguinte: nessa jornada não tem zona de conforto. Se você está parado e muito confortável, se questione aonde é que eu estou me enganando. E quando a gente está parado por algum tempo, o que acontece? O universo ele dá um jeito de fazer a gente se movimentar. Porque o universo é movimento, a vida é movimento, é energia, é circulação, é troca. Então parou, questiona. Esse parou que eu estou falando é bem importante deixar claro, né? Nada contra os nossos merecidos períodos de descanso, de recolhimento. Domingo a gente aproveita um pouco mais, não é isso. E a gente está em busca de um conforto. E a gente ficar acreditando que um dia, né, eu vou poder parar. Ou a gente realmente está tentando simplesmente uma pseudo-espiritualidade para poder sossegar em berço esplêndido. Então esse tipo de coisa, gente, vou desiludir a quem estiver acreditando nisso, não vai acontecer. Então o que é o caminho do despertar? Ele é o caminho da ação contínua. Se a gente for ver na história dos grandes homens, e aqui olha só, uma das nossas leitoras escreveu hoje e falou: puxa, Rafael, eu sinto falta porque você não recomenda livros para nós de vez em quando. Então fica aí a dica. Procure um livro chamado Os Grandes Iniciados. Veio agora assim meio que por intuição durante a gravação, que eu tenho o livro aqui em casa, senão eu teria mostrado para vocês. Os Grandes Iniciados. E ele mostra justamente a história de 7 dos grandes homens da nossa humanidade. O que a gente vai aprender com eles? Que eles não tinham parado. Tá? A gente vai ver um pouquinho da história de Jesus, né? Onde é que o cara se meteu até os 30 anos? Ele estava se preparando, porque dos 30 aos 33 ele tinha serviço a dar com o pé. Qual que é a história de Buda? A história dele diz que ele teve alunos, de que ele teve uma escola que até os 84 anos de idade ele continuava ativo e ensinando. Quando ele morreu, segundo as lendas, né, acometido por uma úlcera no estômago, ou algo parecido no seu trato digestivo. Ou seja, não estava imune às vicissitudes do mundo,
e cedo ou tarde a gente sabe, a máquina para. Então, esses são apenas 2 exemplos para a gente compreender, pessoal. Caminho de autoconhecimento, ele é um caminho de mudança, de perspectiva principalmente, em que a gente abandona a antiga maneira de olhar para o mundo em que nós somos vítimas das pessoas e das circunstâncias e começamos a assumir um pouco mais da responsabilidade sobre o que acontece. Então, quando as situações começam a surgir para nós, ao invés da gente se perguntar, puxa, o que eu fiz de errado para merecer isso? A pergunta mais correta é, o que eu estou fazendo que eu não percebi para ter atraído essa circunstância para a minha vida? E até onde dessa circunstância são os sofrimentos da minha mente se agarrando em conceitos errados? E isso acontece muito, porque o objetivo desses desafios é que a gente desconstrua as nossas sombras e como eu posso me comportar. Qual é a minha nova frequência de pensamentos e sentimentos para que eu me alinhe com uma nova realidade? Aonde eu estou me agarrando, aonde eu estou me segurando e que, vamos chamar assim, fez com que eu atraísse dada circunstância para a minha vida, que veio para me ensinar dessa maneira tão intensa, tá? E o último ponto que é bem importante, vocês vejam que tem bastante pano para manga e conforme eu vou explicando as coisas vão chegando no meu entendimento para transmitir isso para vocês. Quando a gente passa por um desafio, não importa qual seja, a gente nunca deve se questionar o que eu fiz de errado ou entrar em sistemas de autocrítica ou mesmo criticar o vizinho. Vamos chamar assim, vamos dizer assim, fulano parecia uma pessoa tão boa, meditava todos os dias e morreu de Covid. Por exemplo, adoeceu, foi atropelado, perdeu o emprego, não importa. A gente não pode entrar nesse tipo de crítica e julgamento com aqueles que estão na via ou mesmo conosco mesmos. Porque muitas vezes há situações que são muito difíceis e que acontecem, estão passíveis de acontecer na vida de todo mundo, são naturalmente altamente desafiadoras. E tem um adágio, um ditado do esoterismo antigo que diz assim, quanto mais se desce, mais se sobe. Então muitas vezes a espiritualidade que é sábia nos coloca em situações que nós jamais esperávamos que íamos passar. Que a gente nunca acreditava que aquilo pudesse acontecer. Mas são a oportunidade da gente fazer mergulhos ainda mais profundos na nossa alma e conseguir resgatar muita luz quando nós retornamos aqui para a existência da personalidade terrena e exterior, tá bem? Então vamos entender assim, tudo acontece como deve acontecer. Pergunta-chave é o que eu preciso aprender nessa situação. E compreender que a sabedoria do universo, que é muito maior do que a nossa, sempre vai nos instigar a nos sermos melhores do que quem nós éramos ontem, tá bem? Legal, gente, esse é o recado, vídeo curto hoje, espero que tenha servido para vocês. Compartilha, deixa o seu joinha, dúvidas, perguntas, comentários, deixa aqui que nós vamos lendo e respondendo, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.